Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, nesta sexta-feira. Meu povo, no vídeo de hoje tem muita informação para a gente trazer sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências, tem informação sobre Santi Rodrigues, tem informação sobre Nathan Silva, zagueiro que atuou por muito tempo aqui no Brasil no Atlético Mineiro e que nesse momento defende a camisa do Pumas, do México, e também trazendo informação sobre o jogo do Bahia contra a equipe do Barcelona de Ilhéus. Aparentemente, a Federação Baiana de Futebol se pronunciou e definiu aonde será o local da partida. É isso que eu quero comentar com vocês também no dia de hoje. Já conto muito com o teu like aqui no início desse vídeo para que você possa ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, para que você possa ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vou começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informação sobre o jogo do Bahia contra a equipe do Barcelona de Ilhéus, que deve acontecer no dia 15 de fevereiro pelo Campeonato Baiano. O jogo já estava marcado, inclusive, para acontecer no Barradão antes de toda essa polêmica, né? Porque os próprios dirigentes do Barcelona de Ilhéus acabaram confirmando essa situação. Depois, o Vitória enviou um documento, né, um ofício para a Federação Baiana de Futebol pedindo a alteração do local da partida, porque estava, né, imaginando que poderia haver depredações, vandalismo e tal no estádio do Barradão. E por conta disso, pediu a alteração do local, segundo o Vitória, por questões de segurança. A Federação Baiana de Futebol se pronunciou e confirmou o jogo ontem no Barradão. O jogo vai acontecer no estádio Manuel Barradas, segundo a Federação Baiana de Futebol. O Vitória, obviamente, se preocupou com essa situação, mas é uma situação que é um pouco, nesse momento, na minha opinião, de hipocrisia, porque o Vitória foi beneficiado, jogou na Fonte Nova, né, contra a equipe do Colo-Colo. O acordo visava justamente beneficiar as quatro partes, né? O Vitória iria jogar na Fonte Nova contra o Colo-Colo, iria ser bom para os dois clubes, porque o Colo-Colo também teria renda de bilheteria. A mesma coisa o Barcelona de Ilhéus jogando no Barradão, deve ter uma renda considerável de bilheteria. Não sei se vai ser destinado ao Barcelona de Ilhéus, mas o Barcelona praticamente quase que não vai ter custos para jogar no Barradão contra a equipe do Bahia, que com toda certeza do mundo a torcida do Bahia vai lotar o Barradão, ou pelo menos vai ter um grande público, pelo menos essa é a expectativa. Eu não sei, torcedor, o que é que você acha disso, né? Eu acho que, assim, primeiro que eu não acho que vai ter um grande público, não pela torcida do Bahia, né? Porque a torcida do Bahia lota qualquer estádio, ainda mais jogando em Salvador. Eu falo mais pelas questões de seguranças, né? Muita gente pode ficar preocupada em ir pro estádio, pode achar que pode ter briga, enfim, não sei o que é que vai acontecer, mas óbvio que o presidente do Vitória deve estar com muito medo do Bahia lotar o Barradão, e a gente sabe como isso seria, de uma certa forma, não vou dizer que histórico, né? Porque a gente pode ver ainda clássicos, Bavis com torcida mista no estádio e tal, mas que seria uma foto, no mínimo que inusitada, que seria estranha a torcida do Bahia lotar o Barradão. Estranho no sentido de que não é o estádio do Bahia, tá? Não que o Bahia não tenha essa capacidade de fazer, porque a gente sabe como é a torcida do Esquadrão de Aço. Vamos falar agora sobre o mercado de transferências. Queria falar com vocês sobre Santiago Rodrigues. Sobre Santi Rodrigues, aquele meia do New York City, não sei se vocês lembram. Em muitos momentos aqui na janela de transferências, muitos torcedores pediram a contratação do atleta, muita gente falando e repercutindo o nome dele. A situação dele com o Bahia, na verdade, nunca aconteceu em 2024, para ser bem claro e para ser bem sincero com vocês. Toda a negociação ou toda a conversa que existiu entre Bahia e o jogador aconteceu em 2023, com a chegada do Nico Acevedo, e depois disso houve sim conversas do Bahia tentando contratar o jogador, mas naquele momento as negociações não deram certo. E depois disso, o Bahia nunca mais procurou o jogador, o empresário ou o clube para tentar qualquer tipo de negócio. O que aconteceu foi mais que as pessoas estavam tentando de fato, eu falo assim, as pessoas, eu falo alguns jornalistas de fora, tentando trazer o nome do Santiago Rodrigues para cá, como se o Bahia tivesse interessado e tal, quando isso nunca aconteceu. E a gente entende hoje o porquê que isso nunca aconteceu. Santos e Botafogo estão travando estão tentando, né, a contratação de um jogador do Benfica, um meia argentino, e junto a isso enxergam o Santiago Rodrigues, os dois clubes também como um plano B caso a negociação não dê certo. E o Santiago Rodrigues foi procurado pelo Botafogo, foi procurado pelo Santos, e aí a gente teve os valores da negociação revelados, do que pediu o New York City pela contratação do jogador, 85 milhões de reais. Tá bom para você? Pô, um valor muito elevado que não tem nem condições, né? Não que o Santiago Rodrigues não, assim, não é um jogador que não vale tanto, mas 85 milhões de reais, imaginando hoje o cenário do Bahia, é uma contratação muito, muito fora da realidade. Não que o Bahia não tenha condições financeiras de fazer, é mais ali atrelado ao plano que se tem, né, financeiro do clube, para o Bahia fazer, os investimentos que são feitos, e 85 milhões de reais em um jogador passa longe hoje dos objetivos do Bahia. Seria talvez a maior contratação, talvez não, seria a maior contratação da história do clube, caso de fato fosse concretizada, superando, por exemplo, o Luciano Rodrigues. Para mim é um valor muito real que não tem nem condições, assim,
o Santiago Rodrigues é um muito bom jogador, mas 85 milhões de reais, na minha opinião, não vale a pena. É um cara que entrega muitos gols, entrega muitas assistências, participações em gols. Ele é um cara que seria para mim uma reposição ideal para o Biel. Eu vi muita gente comentando sobre isso, né? Pô, mas seria a reposição ideal, porque o Santiago Rodrigues pode jogar na ponta, pode jogar como meia. De fato seria, mas 85 milhões de reais na minha opinião, um pouco salgado. Não sei se na sua opinião vale a pena, mas na minha opinião, um pouco salgado. Eu acho que não valeria tanto a pena assim não o investimento. Por isso, e explica também o fato do Bahia não ter ido atrás do Santiago Rodrigues nessa janela de transferências em 2024. Muitos nomes que as pessoas especulam, muitas das vezes são travadas por conta dos valores. O Bahia pode até achar um jogador interessante, o Bahia pode até ter se movimentado, procurado saber informações e tal, mas chega no valor e a negociação acaba travando e não acontece mais nada, assim, e a culpa não é do Bahia, é de fato porque o mercado está muito inflacionado e muitos jogadores que estão sendo especulados não vale a pena. Vamos falar agora sobre Nathan Silva, zagueiro da equipe do Pumas do México, porque a gente teve a saída nessa semana de um zagueiro do elenco, né? Marcos Vitor acabou se despedindo, foi para o Ceará, onde vai jogar por lá, a Série A também do Campeonato Brasileiro, e teoricamente abriria uma vaga para zagueiro no atual elenco. E aí você me pergunta, o Bahia vai fazer uma reposição à saída do Marcos Vitor? O Bahia vai contratar um zagueiro? Pelo menos até onde eu sei, a expectativa é que não, que a gente não tenha reposições para a saída do Marcos Vitor, porque a gente já tem muitos jogadores nesta posição. A gente tem o David Duarte, tem o Gabriel Xavier, tem o Canuto e Santiago Mingo, tem também o Vitor Hugo, tem o Rezende, que nessa temporada vai atuar como zagueiro. A gente tem muitas opções para a zaga e dificilmente o Bahia vai abrir negociações com algum zagueiro por investimento ou qualquer coisa do tipo. Porém, eu tenho uma informação muito interessante para passar para vocês em relação a essa situação. O Leiro do canal, para ser sincero, né? O Leiro do canal do Info Bahia trouxe uma vez o interesse do Bahia no Nathan Silva, na qual eu repercuti aqui no canal e também confirmei a negociação. E recentemente ele trouxe, né, de que o Bahia mantinha ainda interesse na contratação do zagueiro, principalmente agora com a saída do Marcos Vitor. E para ser sincero e para explicar também essa situação aqui para vocês, até onde eu sei, até onde a informação que chegou para mim é que o que o Bahia mantém sim interesse na contratação do Nathan Silva, mas entende que a reposição à saída do Marcos Vitor não é uma obrigação como era a saída do Biel. A saída do Biel, em tese, era mais importante de se fazer do que a do Marcos Vitor, porque o Bahia tinha poucas opções para aquela situação e que o Biel era um jogador fundamental no time titular. Não que o Marcos Vitor não seja um jogador importante, né? Ele tinha ótimas características, por exemplo. Porém, não é um jogador único, talvez, na posição dele. Ele tem outros jogadores que teria concorrência e que talvez não teria tantos minutos assim. Ou que talvez nem tivesse minutos com o Rogério Ceni, como foi na temporada passada, e por conta disso ele foi emprestado. Então, só para deixar muito clara a situação do Nathan Silva, é que sim, o Bahia mantém interesse na contratação do jogador, mantém conversas com o empresário do atleta, tenta viabilizar talvez o negócio, caso pudesse acontecer, mas o Bahia não vai fazer loucuras, não vai pagar um valor muito alto ao time do Pumas do México pela contratação dele, nem passa na cabeça do Bahia fazer isso nesse momento. Tá bom, meu povo? Tá explicada a situação para vocês. Sobre reforço, sobre goleiro, já expliquei tudo aqui no canal. Sobre goleiro não deve acontecer agora nessa primeira janela de transferências. Muita gente perguntando, mas o porquê e tal. Porque o alvo é o Patrick Sequeira lá do Casa Pia e o Patrick Sequeira está envolvido naquela negociação que eu falei para vocês que é muito complexa, que é muito difícil de acontecer pelos valores, pelo clube lá não querer liberar, por ele estar muito valorizado em um momento muito bom. E caso o de fato o Patrick Sequeira possa vir, essa negociação só vai acontecer na segunda janela de transferências e não agora. Então, para explicar a situação do Patrick Sequeira aqui para vocês, não deve acontecer de fato esse negócio agora, como eu já expliquei anteriormente. A prioridade do Bahia não é contratar apenas por contratar, isso eu já expliquei também, né? É importante a posição de goleiro? Mas o Bahia não vai contratar apenas por contratar, apenas para tapar um buraco. E nesse momento a situação do Patrick Sequeira é justamente essa. Se o Bahia não conseguir a contratação dele agora, como não deve acontecer, o Bahia teria que partir para um outro goleiro. E acreditando eu que o Bahia não deve ter enxergado nesse momento no mercado um goleiro que possa vir com essas características que eu já venho explicando há muito tempo aqui no canal, que possa ser um goleiro, né, que possa ficar muitos anos aqui, contrato longo, um goleiro com a cara do Bahia, isso não deve acontecer por agora. Então, já explicado para vocês essa situação, no mais, sempre trazendo mais informações aqui para vocês também e notícias. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter deixado o seu like, muito obrigado por você ter se inscrevido aqui no canal, é muito importante que você se inscreva para poder ajudar a nossa comunidade. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!